E como nesse canal a nossa especialidade é falar de filmes de terror, principalmente dos monstros que os protagonizam, por que não fazer uma lista básica dos monstros mais subestimados do cinema? Ou seja, aqueles que não são tão lembrados ou que até são bem lembrados, mas deveriam ser lembrados ainda mais. E como o trabalho desse canal é fazer exatamente isso, vamos falar desses monstros e já de quebra fazer um top 10 dos filmes que eles protagonizam e que eu sempre quis falar aqui no canal. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e vamos lá! E assim, como aqui estamos falando de monstros que talvez vocês conheçam ou não, nós vamos excluir os mais famosos de todos os tempos, que é o Alien, o Predador e o Enigma de Outro Mundo. Porque esses são os meus favoritos, não tem nem o que falar, mas não seria justo com os outros personagens dessa lista porque eles são bem mais famosos. Beleza? Então vamos lá. Em número 10 vem Hardware, um filme que talvez muita gente não conheça, mas é um filme de 1990 que mistura terror com filme apocalíptico. E a história é sobre um futuro distópico onde esse cara, que é uma espécie de catador de lixo, encontra partes de um robô enterradas no deserto e as leva para sua namorada, que é uma escultora, como presente para ela fazer uma arte com o mesmo. Que romântico. Mas o que ele não sabia é que esse robô ainda está operacional e ele se chama Mark 13, que no passado era uma máquina de combate construída pelo exército para causar um genocídio em certas populações devido ao planeta estar com o problema de superpopulação. Ou seja, ele é uma máquina assassina que só tem um propósito: matar qualquer pessoa que ele vê na frente. E é nisso que o filme vira uma espécie de terror com ficção científica, em que os humanos têm que escapar dessa máquina assassina. Eu sei que ele não é um monstro exatamente, mas eu considero ele quase um monstro por causa dessa característica do personagem de ser um assassino. Sem falar que o visual dele é muito bom. E assim, não é um grande filme, mas é bem legal. Inclusive ele tem uma construção desse universo distópico bem interessante, com uma bela fotografia. E o design desse futuro cyberpunk sujo lembra bastante universos como, por exemplo, o do mangá Alita Battle Angel, que tinha toda essa questão do lixo cibernético também. Em número 9 vem Pumpkinhead. Esse é outro filme que pode ser mais desconhecido do grande público, mas a história é bem interessante. Nela você tem esse fazendeiro interpretado pelo Lance Henriksen, ator que eu já falei bastante aqui no canal em vários vídeos, que mora com o filho dele na fazenda ali do campo. E aí quando uns adolescentes idiotas que têm umas motorbikes aparecem ali no lugar, eles acidentalmente atropelam o filho dele, matam o garoto, e aí o Lance Henriksen, coberto de ódio e querendo vingança, vai até uma bruxa para pedir para ela ressuscitar o filho. Só que ela diz que não pode fazer isso, então Lance Henriksen pede por vingança. E aí ela faz o homem desenterrar um corpo em um cemitério, trazer até ela, e com o sangue dele e do filho morto, ela traz uma criatura demoníaca à vida usando esse corpo, que é o Pumpkinhead, um monstro que vai matar todos os adolescentes que causaram aquele mal. De novo, esse não é um grande filme, principalmente porque as mortes não são tão boas, mas, como eu disse, essa plot bem sinistra é muito interessante e a fotografia é maravilhosa. Inclusive, esse filme foi dirigido por Stan Winston, criador de grandes animatrônicos dos filmes como o T-Rex de Jurassic Park, o Exterminador do Futuro e a Rainha Alien de Aliens. Então vale bem a pena. Em número 8 nós vamos de Killer Clowns of Outer Space, ou seja, os palhaços assassinos do espaço. Ou só palhaços assassinos, como é em português. E aqui você tem exatamente isso, palhaços assassinos que são, na verdade, alienígenas que vêm pra Terra pra tirar um sarro com a cara dos humanos e matá-los depois. E esse filme é maravilhoso. É óbvio que é um terror com comédia, e os palhaços do filme são realmente muito engraçados, cada um com sua característica diferente e com truques absurdos que eles usam para matar suas vítimas. Por exemplo, criando sombras com as mãos que devoram pessoas, ou a minha cena favorita que um dos palhaços que entra numa briga ali com uma gangue de motoqueiros e ele desafia um dos mesmos para uma luta de boxe e no melhor estilo Jason arranca a cabeça dele com o primeiro soco. Outra coisa que além desse filme ser hilário, ele tem ótimos efeitos especiais para a época, os cenários, os animatrônicos, tudo é ótimo.
E é um filme que curiosamente não ganhou continuações, mas deveria, porque tinha muito potencial para se tornar uma franquia icônica. Mas se tornou pelo menos um filme cult, porque parece que nesse ano vai ser lançado até um game adaptando o filme, e já tem até trailer no YouTube, e tá muito bom. Eu acho que é um jogo no estilo Survivor Mode, que você tem que fugir dos palhaços, mas temos que aguardar pra ver, e eu fiquei louco pra jogar. Em número 7 vem Wishmaster, ou seja, o mestre dos desejos. Eu acho que alguns podem lembrar desse filme, eu acho a história muito boa. O monstro aqui é o Jin, que na verdade é o gênio, tipo o gênio da lâmpada, que no plot do filme acorda de um sono milenar após ser liberado de uma pedra lá que ele estava guardado por uma mulher chamada Alex, e aí ele precisa conceder 3 desejos a ela. Só que tudo que ela deseja, ele tendenciosamente transforma em um pesadelo, ou seja, faz do jeito contrário para ou matar alguém ou causar um mal para a vida dela. E o mais divertido do filme é quando outras pessoas fazem pedidos para ele que ele literalmente inverte as coisas de maneira irônica para ou matar essa pessoa ou causar algo bem ruim para ela. Eu lembro de assistir o primeiro e o segundo filme e ambos são bem divertidos. Essa criatura Jin é muito bem bolada, é outro filme que tem efeitos especiais muito bons, inclusive extremamente gore, com sangue jorrando na tela, coisa que rivaliza até mesmo com a franquia Hellraiser. Sem falar da participação de outros astros dos filmes de terror, como o Robert Englund, que é o Freddy Krueger, o Tony Todd, que faz o Candyman, e também o Kane Hodder, que faz o Jason em alguns filmes do Sexta-feira 13. Podia ter sido uma franquia muito melhor se tivesse tido mais investimento nas produções, mas o primeiro e o segundo filme valem bastante a pena pela sua trecheira. Em número 6 vem Critters, filme que eu já falei aqui nas melhores continuações de filmes de terror, porque tanto Critters 1 quanto Critters 2 são ótimos. E os Critters são essas criaturas que são basicamente bolas de pelo, alienígenas, carnívoras, que além de ter esses dentes afiados que devoram qualquer tipo de carne, também tem pelos que liberam espetos, que se espetarem qualquer pessoa, causa um efeito paralisante, que serve para eles poderem atacar a vítima depois. E o interessante é que Critters tem uma mitologia bem criativa até. Na verdade, eles são prisioneiros espaciais que estavam em uma nave sendo transportados de uma prisão do espaço para outra. Só que eles sequestram essa nave e vêm para a Terra. Nisso, 2 caçadores de recompensa espaciais, também alienígenas, vêm para a Terra atrás das criaturas pela recompensa. E eles são transformos, ou seja, eles podem se transformar na aparência de qualquer ser humano. O que causa várias cenas hilárias deles assistindo alguma coisa na TV ou vendo uma revista e tomando a forma da imagem que eles veem. Às vezes se transformam em um rockstar ou em uma modelo da Playboy. É bem engraçado. E o filme em si é muito engraçado, principalmente as criaturas Critters, que são o maior motivo de humor nessa série de filmes. Porque mesmo eles sendo essas criaturas de pelo pequenas, eles se comunicam mentalmente e isso cria diálogos hilários. E como eu falei, os 2 primeiros Critters são muito bons, incluindo que o segundo tem uma evolução da criatura que é a Critter Ball, que é quando eles se juntam numa espécie de Megazord, que é uma bola gigante com todos eles, e ao girarem, eles acabam devorando qualquer coisa pelo caminho, inclusive pessoas inteiras, apenas ao passar por cima delas. É maravilhoso. E agora vamos passar um pouco pro terror com ação, com o número 5, Blade 2. E assim, eu não sou muito fã da criatura vampiro em si, mas esses vampiros do Blade 2, que são os Reapers, esses monstros que são basicamente inspirados no Nosferatu, e possuem essas mandíbulas que se abrem inteira, feito um inseto gigante e com ferrão, são muito interessantes. Inclusive, eles são uma espécie de vampiro que são mais tratados como uma espécie de doença que eles transmitem um para o outro. E o filme, que é dirigido pelo diretor Guillermo del Toro, tem todas as coisas que ele adora fazer, como explorar qualquer tipo de criatura e sua biologia. Chegando até ter uma autópsia de um desses Reapers, que você tem uma cena bem grotesca, mas muito legal pelo animatrônico do organismo dele interior, mostrando como funciona a biologia dele quando ele suga sangue e também o que ele usa para poder paralisar as vítimas, assim como os Critters, que nas mandíbulas deles tem dentes que são responsáveis por paralisar a vítima antes de sugar o sangue e passar o vírus de fato. Blade 2 é um filmaço, eu acho até que ele é melhor que o primeiro em termos de ação.
e essas criaturas Reapers deviam ter voltado em outras continuações da série. Mas, em número 4 vem A Bolha Assassina, filme que traz um monstro diferente dos outros que falamos aqui, porque basicamente estamos falando de uma bolha, né, uma gosma, mais uma gosma perigosíssima que queima e suga as pessoas, se alimenta do organismo de suas vítimas para crescer. E A Bolha Assassina é um dos meus filmes favoritos que passava no cinema em casa, do SBT. Assim como Blade 2 é um filme que mistura terror com aventura e ação. Além de ter personagens bem carismáticos, o filme tem um tom de história do Stephen King, onde todos os personagens da cidadezinha que se passa ali têm uma característica especial ou tem uma coisa marcante, mesmo que eles acabem sendo basicamente carne para ser devorada pela bolha. De qualquer jeito, é outro filme que tem efeitos sensacionais para a época. Você vê todo tipo de truque sendo usado para esses efeitos, como, de novo, animatrônicos, bonecos, composição de cenário junto com a criatura para fazer ela parecer ou menor ou maior. E as cenas da bolha sugando as pessoas e derretendo elas são chocantes até hoje, fazendo dessa criatura, que é basicamente uma gosma, como eu falei, uma das mais ameaçadoras do cinema. E agora, indo pro pódio, em número 3 temos outro filme que eu adorava na minha infância, chamado Tentáculos. Filme que traz uma criatura marítima que é basicamente um polvo gigante, quase um kaiju, que possui enormes tentáculos, só que esses tentáculos têm várias funções, porque além deles abrirem bocas cheias de dentes afiados em suas extremidades, esses tentáculos são usados para capturar as vítimas e sugá-las para o interior da criatura. Só que, ao invés de devorá-las no caminho do interior desses tentáculos, na verdade, eles bebem as vítimas. Quase como o que a bolha assassina faz de derreter elas, só que, na verdade, aqui ela está sugando todos os fluidos dos organismos e deixando basicamente só os ossos no final. O que também traz umas cenas bem chocantes, como por exemplo um personagem que é solto de um dos tentáculos no meio desse processo e você vê aí o que aconteceu com a carcaça dele. E como eu disse, Tentáculos também é um grande filme de ação dirigido por Stephen Sommers, cara que dirigiu nada menos do que A Múmia, aliás, os 2 primeiros filmes da Múmia e também Van Helsing. Então o cara sabe o que é fazer filmes de terror que mistura aventura e ação. E é o que temos aqui, com uma plot que basicamente se passa dentro de um cruzeiro de alta tecnologia que é invadido por essa criatura. Daí temos piratas que invadem o cruzeiro para tentar roubá-lo, só que quando eles chegam lá eles encontram apenas esqueletos das vítimas do cruzeiro. E aí eles têm que enfrentar também a criatura dentro desse barco. Ou seja, é um filme quase perfeito que mistura essa ideia de personagens presos em um lugar, tendo que sair dele e enfrentando uma criatura bizarra. Vale a pena se você não viu ainda. E a medalha de prata vai para talvez o melhor filme de body horror, ou seja, terror corporal, que é A Mosca. Como eu já disse aqui no canal, é um dos melhores filmes com esse tema de transformação corporal, porque a história é bem básica. Nós temos aqui o cientista Seth Brundle, interpretado pelo Jeff Goldblum, que tem esse experimento que é uma máquina de teletransporte. E aí, ao testá-lo pela primeira vez usando uma cobaia humana, que é ele mesmo, sem querer, uma mosca entra dentro da máquina junto com ele, e a máquina faz a leitura do DNA dos dois juntos, teletransportando ambos para outra máquina ali perto, como uma criatura só. Só que a transformação não ocorre de imediato, ela vai acontecendo progressivamente nos dias seguintes após esse teste. E a princípio uma transformação que parecia bem benéfica, com o Seth Brundle começando a ter esses superpoderes de escalar paredes e super força, de repente vai virando uma coisa bizarra e extremamente maléfica para ele, porque ele começa a se tornar em uma criatura que ele próprio não entende. E é claro, um dos maiores fatores desse filme é a maquiagem incrível fazendo as fases de transformação do Jeff Goldblum nessa criatura da mosca, focando bastante no gore e na nojeira, porque sem dúvida esse é um dos filmes mais nojentos já feitos, mas no bom sentido. Aliás, a atuação dele é incrível, chegando ao ponto que você não reconhece mais o ator no final. E eu acho que é um filme que me marcou muito porque ele tem um final bem trágico até para essa história. O diretor David Cronenberg já falou uma vez que
A alegoria da transformação do Jeff Goldblum nesse filme é como se fosse para uma espécie de doença degenerativa na vida real. E realmente, esse tema vai se desenvolvendo no filme inteiro até terminar em um clímax bem triste. Mas é um grande clássico do cinema. E finalmente a medalha de ouro vai para Tremors, o ataque dos vermes malditos. E não tem como, esse aqui é uma trecheira maravilhosa. Quem teve essa grande ideia de criar criaturas que, com esse corpo de serpente e bocas gigantes que também devoram vítimas, mas que se transportam por debaixo da terra, buscando essas vítimas através das ondas sonoras que elas causam ao simplesmente andar pelo solo. O primeiro filme é maravilhoso, você tem até o Kevin Bacon ali, em começo de carreira, fazendo um personagem bem caricato, mas muito divertido. E também é um dos filmes que mistura ação com terror, mas também com comédia. Apesar de ter umas coisas bem sinistras, como por exemplo, um cara que ficou em um poste pendurado por vários dias para não descer até o chão e tocar nele e não ser perseguido pelas criaturas, só que ele acabou morrendo no poste, além de momentos com muito suspense, porque os personagens do filme, que aliás são bem carismáticos também, precisam ficar sempre em um lugar acima do chão, ou seja, nunca em contato direto com a terra, porque senão as criaturas vão pegar elas. O que causa, como eu falei, momentos de suspense e bem engraçados por consequência. E diferente da maior parte das franquias que falamos aqui, Tremors teve várias continuações, indo até o filme 7, com o mesmo personagem desde o primeiro filme, que é Burt Gummer, personagem que acaba virando um caçador de Tremors em todos os outros filmes. E teve até uma série, quer dizer, quase série, que foi cancelada antes mesmo de ir pro ar, que traria o personagem do Kevin Bacon de volta, como o mesmo do primeiro filme, agora enfrentando outra raça de Tremors. É uma pena. Mesmo assim, o primeiro filme é um clássico e merece ser revisto e relembrado como todos os outros filmes dessa lista. E você, o que achou dessa lista? Você já viu esses filmes com esses monstros? Qual é o seu favorito? E que outros monstros do cinema subestimados você também se lembra? Coloca aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo pra gente continuar trashando no futuro. Lembrando que se você é fã do canal e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir aqui com o nosso link do Apoia-se para se tornar um membro do canal, ganhar algumas recompensas e você pode contribuir com o valor que você puder. Esse valor vai ajudar o canal a continuar, já que ainda somos um canal pequeno e com poucos views, então fica difícil às vezes continuar os vídeos sem ter uma base de apoio para a gente poder trabalhar. Como todo mundo sabe, canais de YouTube consomem tempo, consomem energia, e enquanto ainda não é monetizado, a gente tem que usar outros períodos do dia que a gente não está fazendo o nosso trabalho regular para poder fazer os vídeos. Então, eu peço encarecidamente que se você puder ajudar, eu vou ser eternamente grato e prometo que continuarei fazendo os vídeos para podermos trashar para sempre. E eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!